Hoje estamos iniciando o livro de Reis, o livro de Reis, que vai ser dividido, né, na nossa Bíblia em duas partes. Mas eu quero trazer alguns dados históricos aqui, dados, né, bibliológicos, para que possamos saber um pouquinho desse conteúdo da história e também desvendar algumas coisas que talvez você nunca tenha percebido. Às vezes você lê o livro dos reis e quando você lê crônicas parece que é o mesmo, parece não, é o mesmo assunto, e você fica meio que perdido aonde está situado na história, o que está acontecendo, o que aconteceu ali. Então, o livro dos reis, ele, primariamente, temos que saber que o livro dos reis, ele é dividido em 4 partes, em 4 livros. Não tinha o livro de Samuel, 1 Samuel ou 2 Samuel. Na tradução antiga hebraica, ela era dividida em 4 reis, 4 livros, compilado de 4 livros, 1 Reis, 2 Reis, 3 Reis, 4 Reis. E depois ela começou a ter uma divisão ainda na tradição hebraica antiga, que aí entra 1 Samuel, 2 Samuel, depois 1 Reis, 2 Reis. 1 Samuel e 2 Samuel, eles vão estar relatando esse princípio, né, da monarquia, onde, quando chega aos reis, vai ter a velhice, inicia-se com a velhice, a morte, né, e a velhice de Davi, e a sua morte, a ascensão de Salomão, e daí em diante, no livro dos reis mesmo, começa a divisão de Israel, da nação israelita, e por aí em diante. Fato muito bom para que possamos anotar, pegar, fazer olhar diferente para o livro dos reis, porque ele tem uma gama de informações. Por muitas vezes você vai olhar no livro dos reis escrito esses e outros fatos do reinado de Salomão, um exemplo, do reinado de Salomão, do reinado de Jeroboão, estão escritos nas crônicas dos reis. E quando você pega esse ponto desse autor, vai lá nas crônicas, vai estar contando algumas coisas que tem no livro dos reis e também acrescentando coisas que tem, que vão mais aberto, né? Mais explícito os acontecimentos. Então, sabemos que o livro dos reis, anteriormente, ele não tinha 1 e 2 Samuel. Ele tinha 1 Reis, 2 Reis, 4 Reis, 3 Reis, 4 Reis. Era um compilado só. O livro de Reis era um compilado só. Ele dividiu em 4, e daí ele se dividiu em 2 e mais 2, que é 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis. Esse histórico está acontecendo, né? Essa história toda está acontecendo aí em 1 Reis, 2 Reis, exatamente todo o livro das crônicas é o mesmo período. Então, quando olhamos para a Bíblia e olhamos 1 Reis, 2 Reis, no mesmo tempo que está acontecendo 1 Reis e 2 Reis, está acontecendo o livro das crônicas, que é situado no mesmo tempo. Claro que vem 1 Reis, 2 Reis, depois 1 Crônicas e 2 Crônicas. Mas o tempo, eles estão acontecendo
ao mesmo tempo. E aí, nesse período dos reis, também está as crônicas, também está acontecendo ali alguns períodos que olhamos na Bíblia e não vemos muita... Tentamos entender, né? Quando olhamos lá para Jeremias e ficamos assim, ué, o livro está lá no final e vai falar coisas que aconteceram no período dos reis, no final dos reis. Dentro desse compilado das crônicas, de Samuel e dos reis, ele acontece Salmos, Amós, Oséias, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Miqueias, Isaías, Abacuque, Joel, Jonas, Naum, Obadias, um pouco no começo ali, quase até o final, Jeremias, Lamentações, no comecinho de Ezequiel, e depois Ezequiel segue-se um pouquinho, e aonde tem, logo após isso aqui, entra, logo após, né, os livros dos reis, aí entra Daniel, Esdras e Neemias, aonde vão estar situados esses últimos livros, né, que estão acontecendo ali. Lembrando que o livro, né, esse livro, ele está situado com os Ketuvins, né, que são os profetas. Porque o livro de Reis estão situados na Bíblia hebraica nos profetas. E a Bíblia hebraica ela é situada em três divisões. A lei, que é a Torá, os Ketuvins, né, que são os profetas, e os escritos, ou melhor, os profetas são Nevim, e os Ketuvins, que são os escritos, que é a última parte. É situado em três partes a Bíblia hebraica. E o livro de Reis, ele está situado nos profetas, que vem aí uma série de pessoas vão estar sendo colocadas essa narrativa, colocando como Jeremias e alguns profetas, alguns profetas como Natã, e entre outros, que vão acrescentar o livro de Reis. Então, o livro de Reis, ele tem essa pegada. Iremos ter aí, pelo menos, umas duas sessões aí, falando um pouco sobre este livro. Ele vai estar dividido em duas partes, tá? Primeiro Reis, ele é um livro só. Agora, falando só do livro de Reis, ele é um livro só. Há uma separação, depois, na escrita da Septuaginta, há uma divisão em dois, mas ele é um livro só. Ele dá uma sequência para ficar melhor para a leitura, entendermos, dividiu-se em dois. E no primeiro livro dos Reis, ele narra a história e a teologia que detalha a história do povo de Israel após a morte de Davi. Lembrando que agora o povo não está sobre o julgamento dos juízes. E até os juízes era chamado ali de teocracia. O que é a teocracia? Governo de Deus, onde a ordem era diretamente de Deus para um profeta, para aquele juiz que Deus levantava. Agora o povo pede
um rei. Está em Samuel, acho que é o 8, 1 Samuel, capítulo 8. E Deus dá o rei a esse povo. E Deus ainda fala sobre os impostos, sobre o povo sustentar os reis. Vocês querem um rei? Querem um rei? Mas vocês sustentarão esse rei, e as suas casas já não serão mais... Suas casas não, seus filhos terão que ir para a guerra, e teria uma contagem ali, tudo. Deus alertou o povo e não deixa nada de fora. Mas o povo prefere o rei. E entramos no livro de Reis com a velhice de Davi. Vai dizer nos primeiros capítulos que Davi, ele está velho, não consegue se aquecer, e seus súditos ali vão contratar uma jovem, uma menina bonita, para estar com ele, e vai dizer que ele não tem nada com ela. E logo depois entra na história que é o Abias, né? Que vai tramar ali e vai... Adonias, desculpa. Adonias. E ele vai tramar contra o governo. Antes da morte de Davi, ele já vai se autoproclamar ali como rei. E acontece o quê? Que Betseba mais o Natan vai alertar ali a ela, falando sobre o filho, e depois eles vão até Davi, questionando a Davi. Vem cá, você já colocou um rei? Porque Adonias está lá com os carros, matou bois, fez uma festa e se autoproclamando, né, o rei de Israel. Davi, ele pega, toma atitude, e ali ele declara o reinado de Salomão, e Salomão, ele é ungido ali, e é onde começa o reinado de Salomão. Bem, aqui é uma história muito rica, porém, se atentem aí ao que acontece aqui. A história de Salomão, ela é linda, porém, é Salomão que traz uma série de desgraça dentro do povo de Israel. Mas por quê, pastor? Vamos lá. Salomão, ele pede, ele é segundo, começa, né, ali com carisma, segundo o coração do seu pai, com todos os projetos que seu pai quisera para Israel, e ele começa a vislumbrar tudo aquilo que poderia acontecer e executar. Vamos lá ao reinado de Salomão, que é a primeira parte aí. Fala sobre a ascensão de Salomão, 1 e 2, narra o começo com a disputa do trono de Davi, e logo em seguida fala sobre o reinado sábio de Salomão. Salomão, quando ele ascende ao trono, ele, até por medo ou ali temor, ele pede ao Senhor sabedoria, e ele vai ter um destaque nessa parte. E até o dia de hoje falamos sobre esse destaque de Salomão, que é a sabedoria que ele tem. Ele vai escrever os provérbios, vai escrever muitos provérbios, e encontramos ali uma fonte de conhecimento. E
a ponto de reis, príncipes, outros virem até ele, a própria rainha de Sabá, princesa de Sabá, ela vai falar, olha, eu ouvia falar, mas eu não sabia que era tão grande a sua sabedoria. E ele... E aí entra na terceira parte dessa primeira divisão, que é a queda e a divisão eminente, a partir do capítulo 11. O livro mostra a decadência moral de Salomão, alguém que projetou, né? Alguém que trouxe algo muito maravilhoso ali para Israel, além de conquistas, conquista que eu estou falando de territórios, aumentar o território, praticamente dobrar o território de Israel. Alguém que dedicou-se a construir o palácio, e além disso, Salomão, ele constrói o templo. Depois da construção do templo, Salomão, ele fala ao povo, e tem uma coisa bonita quando o Salomão fala ao povo, ele fala da obra de Deus, ele pega, ilustra ali, Senhor, se por acaso algum desses homens estiver em terra estranha e levantar a mão para esse templo, perdoa-os, faz isso. Se por acaso formos escravos e assim, ele vai relatar aquilo ali. E aí há o período, né, que Salomão abençoa o povo, há uma festa ali no templo, e a glória, né, é manifesta ali no templo. E essa é a parte maravilhosa que encontramos. Mas chega um tempo que Salomão, depois da construção do templo em Jerusalém, considerado o ponto alto do seu reinado, Salomão, ele declina-se. Ele começa a fazer alianças no seu reinado com várias nações, casando-se com muitas mulheres, trazendo os seus deuses para dentro de Israel, fazendo altares para esses deuses, Baal, Astarote e outros tantos ali. E ele acaba até mesmo cultuando, e chega no finalzinho, ele dá uma retomada. E Deus pega e fala para Salomão, como resultado, né, dele ter casado com mulheres estrangeiras, adorar outros deuses, há uma sentença, e Deus dá essa sentença. E aqui, né, gente, pegamos para mim e para a sua vida. O cuidado com os excessos que você acha que é Deus, que acha que as coisas estão acontecendo, e você começa a usar de artimanhas mundanas, artimanhas ou flexibilidade mundana, e eu estou lá no culto, estou fazendo isso, não, é para vontade de Deus. Muitas das vezes é você estar se dobrando, beijando-se aos deuses desse século e achando que está fazendo uma obra excelente. E essa sentença é que o reino dele seria dividido. E aonde vai acontecer a divisão de Israel? Após ali a sua morte, o reino de Israel, ele é dividido.
e fica os reis de Judá, o reino de Judá e o reino de Israel, que está dividido assim. Da banda do sul, né? Isso. Da banda do sul, eles têm ali, ou melhor, do norte, 10 tribos que vão se aliar a Jeroboão. E da banda do sul, tem ali os que vão se juntar com Roboão. Bem, o reino dividido entre eles ali, o filho de Salomão, Roboão, herda o trono. E assim que ele herda o trono, na sua arrogância, ele causa uma rebelião às 10 tribos do norte. Por que ele causa essa rebelião? Ele vai aplicar, o povo estava reclamando por causa de Salomão, né? Que aplicava imposto pesado, um jugo pesado sobre o povo, levando um povo a uma certa escravidão, né? Ali. E algumas pessoas vão pegar a hora que Salomão morre, Roboão vai ter um diálogo ali com os anciões, as pessoas mais sábias, e também uma reunião com os jovens. E ele vai optar por agir com o conselho dos jovens. E ele vai dizer para aquele povo, se o meu pai castigava vocês com vara, vou fazer pior e cobrar mais juros. Então há essa rebelião. Roboão, ele fica ali com 2 tribos, que é a tribo de Judá, né? Que fica em Judá, no sul. E Jeroboão, ele fica com as 10 tribos. E Jeroboão, ele vai começar até um pouco bem, mas só que acendeu no coração dele para que o povo não fosse até Judá para adorar ali no templo em Jerusalém. O que ele faz? Constrói em Israel altares e diz para o povo, aí está o Deus de vocês. Não precisa vocês irem até Judá para adorar. E aí começa uma escalada maior sobre a adoração aos falsos deuses. Engraçado é que os reis de Israel, todos eles aparecem com uma negativa. Os reis de Israel, todos eles aparecem com uma negativa. Os reis de Judá, aparecem aí alguns com positividade. E Judá, ele vai sustentar o reinado por mais tempo. Por esses homens que se levantaram e fizeram ali, por esses homens e uma mulher, né? E esta mulher, engraçado, que a mulher que aparece no trono, ela também age com maior perversidade. Ela manda matar todo mundo ali, os netos, filhos, e só sobra um, que é Joás, que é escondido. Mas vamos lá pegar cada detalhe. E essa ascensão aí, a partir de Roboão e Jeroboão, Israel se divide o território ali. Mas vamos
pegar aqui, que temos ainda para falar muito na semana que vem, que é do segundo Reis. O reino de ali, os reinos, desde o comecinho, temos aí 3 pontos. Os reis de Israel num todo. Quais foram os reis principais de Israel num todo? Primeiro, Saul. Segundo, Isbosete. Terceiro, Davi. Isbosete, ele assume o trono por um período curto, mas aí vem Davi e depois Salomão. Esses são os reis da unificação ali de Israel. E os reis que antecedem ou sucedem eles, que é a divisão de todo Israel. Israel se divide em sul e norte, em Israel e Judá. E por isso há até uma problemática. Se você falar para alguém que é israelita, né, ali, ou de Samaria, ou chegar e falar, ou judeu, você causa um problema. Vamos lá. E quais são os reis aí da Banda do Norte, do Reino do Norte? Citamos alguns: Roboão, Nadab, Bassã, Elã, Ziri, Onri, Acabe, que é o filho de Onri, Acasias, Jeroboão, Jorão, Jeú, Jeoacás, Jeoás, Jeroboão II, Zacarias, Salum, Menem, Tecaías, Teca e Oséias. E o Reino do Sul? No Reinado do Sul, tem Roboão, que iniciou essa divisão, assim como no Reino do Norte, Jeroboão. Roboão. Aí segue-se Abias, Asa, Josafá, Jeorão, Acasias, Atalias, que é essa mulher, a Atalias, Joás, que assume ali com 7 anos de idade. Amazias, Azarias e Uzias, Uzias, Jotão, Acais, Ezequias, Manassés, Amon, Josias, Joacás e Joaquim, que vai ser aí os últimos, né? Joaquim e o outro é Joaquim e Zedequias. Esses são os reis de Israel. Esse período, ele é coberto, aí eu estou falando dos 2 livros de reis. Ele é coberto do primeiro rei, que vai lá de Samuel, até conseguirem levar Judá, né, cativeiro. Mas por que é levado cativeiro? Iremos falar muito sobre isso no próximo tema. Exatamente por causa da desobediência. E cada rei que sobe ao trono, tanto no reino do sul quanto do norte, muitos deles vão fazer pior do que o teu antecessor. E muitos ali vão estar sendo falados. E fez pior, e fez aquilo que não agrada ao Senhor, que aborrece ao Senhor, e fez pior do que o rei anterior, e vai tendo uma escalada.
nem tanto que Israel é o primeiro a ser levado cativo. Vamos lá. Os reinados, a idolatria aqui acontecem nos reinados e aparece aí nessa figura deste livro a figura de Elias. E situa-se exatamente aonde está o rei Acabe ali. Aonde vemos neste livro a aparição, capítulo 17, se não me falha a memória, a aparição de Elias, aonde ele vai falar ali que não haveria chuva, depois ele é sustentado por um corvo, e assim ele reaparece novamente, falando para aqueles que estão ali, né, no reinado, no reino da tribo do norte. Ele fala contra Acabe, a tudo aquilo que está acontecendo, falando sobre os deuses de Baal. Olha só, gente. A terra de Israel. Olha só como é que fica toda essa história. No princípio, o que deveria ser um povo que adorava a Deus, que seguia a Deus, um povo que seguia as suas regras. E é isso que Deus não queria para o seu povo. Que eles se desvirtuassem do que ele falara com eles lá atrás. Desde quando ele tira este povo do Egito. E esse povo se corrompe, esse povo começa a adorar outros deuses. Há divisão. No norte, no sul ainda tem ali o templo para adoração. E do outro lado, na tribo do norte, aonde tem as 10 tribos ali, eles profanam o templo do Senhor, profanam os altares, a casa do Senhor, eles profanam ali, colocando outros deuses, adorando várias entidades, e aparece aí a figura de 4 homens situados aí no reinado do norte, que é Elias, Eliseu, Oséias e Amós, são os profetas. E quando acontece toda essa coisa, e conhecemos muito bem a história de Elias, que ele, depois que Jezabel proclama ali, fala sobre, que vai o matar, Elias pega e recua, e Deus manda que ele ungisse um sucessor. E este é o livro de Reis, né? Do primeiro Reis. Ele traça a história de um reino próspero, de um reino que integra devido à infidelidade a Deus. E vão acontecendo várias coisas ali que eles vão perdendo a mão, o caminho. E iremos entrar na próxima lição, falando sobre o livro dos reis, né? Conhecido no hebraico como o Melachim, né? Os reis. E vamos entrar na segunda parte, até chegar à queda de Jerusalém, e depois, posteriormente, Judá, o cativeiro, e iremos entender, até mesmo vou pegar um apanhado, pegando Deuteronômio, o que acontece ali devido à palavra de Deus, a aliança que Deus faz com aquele povo e diz para aquele povo não se
se corromper, para manter a sua fidelidade a Deus. E aí, pegamos aí, ó, esse pequeno histórico para entender que vai muito mais além do que uma história breve e fácil de entender. Não é. É bem complexa. É bem complexa. E aqui fechamos o primeiro Reis. E eu quero trazer mais assuntos, talvez demore até mais tempo, ilustrando o livro de Segunda Reis, porque eles vão encaixar ali e vai ter um período maior desses reis aí que vão dar sequência. Tá bom? Deus abençoe a todos. Opa. Não finalizei, eu tô